Boa noite, meus amigos. Esta notícia é realmente bombástica. Um prato cheio para quem gosta de geopolítica. Veio à tona um segredo envolvendo Estados Unidos, Israel e Rússia, nas palavras do próprio Benjamin Netanyahu, que ontem acabou revelando que Vladimir Putin teria salvo Israel entre 2016 e 2017. Tudo isso por conta de uma resolução da ONU, a chamada Resolução 2334. Bem, a Resolução 2334 condenava e mandava Israel parar com os seus assentamentos, tanto na Cisjordânia quanto nas colinas de Golã. Esta resolução foi patrocinada, na época, em 2016, por Venezuela, pela Argélia, estou aqui na página que está atualizando, Venezuela, Senegal, Nova Zelândia e Malásia. Esses países patrocinaram essa resolução, condenando os assentamentos de Israel, como disse, na Cisjordânia e nas colinas de Golã. Acontece que estes patrocinadores tinham o apoio de ninguém mais, ninguém menos do que o maior parceiro de Israel na história moderna, os Estados Unidos de Barack Obama. Bem, para entendermos o caso, temos que voltar a 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias envolveu o Egito, a Jordânia, a Síria e o Iraque. Desculpem, às vezes dá um branco no velho. Todos esses países contra Israel. Por quê? Porque em meados de 67, o Serviço Secreto de Israel descobriu que o Egito fazia movimentações de tropas no Vale do Sinai. Portanto, fez um ataque, atacou essas mobilizações do Egito próximas a Israel como um sinal de alerta. Acontece que as tensões eram muito grandes e essa foi a gota d'água para que se unissem Egito, Jordânia, Iraque e Síria num ataque fulminante contra Israel. Acontece que Israel não ficou esperando para ser atacada. Em poucas horas destruiu vários aeroportos. A sua força aérea destruiu vários aeroportos no Egito, destruiu aviões, caças egípcios, e sua força terrestre entrou na Jordânia e na Síria. Pois é, foi uma guerra de poucos dias. Em 4 ou 5 dias estava tudo liquidado. Israel arrasou o Egito, arrasou a Jordânia, arrasou a Síria também. Acontece que, por conta desta guerra, ocupou a Cisjordânia, que era ocupada pela Jordânia, e ocupou as colinas de Golã, que eram ocupadas pela Síria. Daí vem todo o problema. Em 2017, com o patrocínio de Obama, a ONU pediu numa resolução que Israel desocupasse aquela área conquistada durante a Guerra dos 6 Dias de 67. Imaginem que Benjamin Netanyahu e todo o seu gabinete ficou completamente irado, absolutamente furioso com a decisão. Por quê? Porque os Estados Unidos haviam traído Israel. E vejam que Obama, que estava por trás dessa resolução, fez com que os Estados Unidos não votassem, se abstivessem de votar. Não votaram nem contra, nem a favor da tal resolução. Isso já em final de governo, sabendo que Donald Trump viria logo ali. Aliás, Trump fez de tudo para que os Estados Unidos vetassem essa resolução. Obama
orientou ao seu embaixador na ONU a não fazer nada. A Rússia, por sua vez, também, porque sempre deixou claro que era contra a anexação de Israel das colinas de Golã, por causa da Síria, seu protegido, e contra também a ocupação da Cisjordânia, por causa da boa relação com a Jordânia. Portanto, Israel foi vencido. A resolução 2334 ordenou a desocupação dessas duas áreas. Bem, furioso ou não, o fato é que Israel teve que aceitar a história e tudo ficou por isso mesmo. Só que atenção, desde ontem a novidade é que se acrescenta nessa história toda uma segunda resolução preparada por Obama para ser votada logo em seguida a resolução 2334. Tratava-se do seguinte: Obama estava deixando o governo, mas queria aprovar ainda em 2016 o Estado da Palestina, um Estado palestino. Queria deixar este pepino para Donald Trump, uma Israel dividida. A formação do Estado palestino entraria já em vigor, com todo o apoio dos Estados Unidos, em 2016. Acontece que alguma coisa deu errada. E deu errada justamente por causa da Rússia. O embaixador israelense na ONU, Danny Danon, havia dito a Benjamin Netanyahu que Obama lhe confessara que havia uma segunda resolução engatilhada que pegaria a Israel e ao mundo todo de surpresa, e não haveria possibilidade de Israel recuar contestar, porque não teria apoio suficiente na ONU, já que a Rússia e os Estados Unidos, a China também, evidentemente, estavam a favor da criação do Estado palestino. Bem, Benjamin Netanyahu revelou o seguinte: aquela informação que ele recebera o obrigou a ligar para Vladimir Putin e contar-lhe o caso. E Putin disse com todas as letras para Benjamin Netanyahu ficar tranquilo, porque Obama não daria esse presente de grego nem a Israel, nem ao mundo. E o que se segue daí é fácil de imaginar. Vladimir Putin ligou para Obama e disse-lhe o seguinte: 3 pontinhos. Não sabemos o que ele disse, mas foi suficiente para Obama recuar. Agora, na revelação de Benjamin Netanyahu está muito claro: Vladimir Putin fez questão de dizer a Obama que ele lutaria sozinho pela implantação de um Estado palestino feito a toque de caixas, para deixar o pepino a Donald Trump. Não teria apoio nem da Rússia e nem da China se dependesse dele, Vladimir Putin. É claro que a conversa teve um tom previsivelmente tenso, mas, seja como for, Obama recuou. Putin teria salvo Israel em 2016. Essa é a história, mas a questão é a seguinte: por que essa história vem à tona agora, depois de 3 anos e meio de governo de Donald Trump? É isso que está se perguntando o Jerusalém Post. Por que só agora Benjamin Netanyahu revelou tal segredo? Bem, de uns dias para cá, a relação entre China e Rússia tem esquentado bastante. A relação entre Rússia e Estados Unidos tem se harmonizado bastante. A relação entre uma casa dividida em Israel, entre Benny Gantz e Bibi Netanyahu,
também está entrando em turbulência. Tudo isso porque a China está se metendo demais nos interesses da Rússia e dos Estados Unidos, mas sobretudo da Rússia, porque quer abocanhar Israel, tornar-se sócia do gás israelense e competir com a Rússia na Europa, com um gás mais barato. E é isso tudo que faz Vladimir Putin estar de mal com a China, sem falar de vários cientistas russos que estão dando com a língua nos dentes lá na China, entregando segredos russos a troco de muito dólar ou ouro, quem sabe. As relações realmente estão tensas. Está tensa em Israel porque Vladimir Putin não quer perder o apoio de Israel numa possível negociação futura do seu gás com a Europa. Vladimir Putin se oferece também ele como sócio desse negócio, ou pelo menos ele ofereceria um intermediário, que seria a Turquia. Bem, Israel já teve boas relações com a Turquia no passado, mas também teve péssimas relações. O momento talvez não seja muito favorável para Putin em Israel. Acontece que Putin tem dado apoio a Benjamin Netanyahu e Benny Gantz tem recebido apoio de Xi Jinping. E isso tudo está dividindo Israel em duas casas e está dividindo também os dois gigantes comunistas. Alguém escreveu há poucos dias aqui no canal que a Rússia não é comunista, a Rússia é uma federação. Pois é, mas acontece que isso não significa nada. Ser comunista é um modo de ser e não necessariamente uma política adotada, digamos assim, como propaganda para o Ocidente. Mas isso não vem ao caso. O fato é que, em termos de geopolítica, há uma tensão em Israel por causa de Rússia e China. Mas há também uma forte tensão na Itália, justamente por causa de Rússia e China, porque a Itália abriu-se inteiramente para a China, inclusive vendendo portos seus para uma possível entrada do gás israelense e chinês. A Rússia não quer saber disso e já vê com muito maus olhos a presença da China na Itália. Mas pior do que isso, a Rússia vê com maus olhos também a presença da China no Vaticano. As coisas estão esquentando mesmo. Agora, para responder à pergunta do Jerusalém Post, é simples. Por que este segredo vem à tona agora? Para deixar bem clara a posição de Benjamin Netanyahu. Se precisar decidir entre Rússia e China, Benjamin Netanyahu decidirá pela Rússia. E o argumento é esse: Putin já salvou Israel no passado. Você deve estar se perguntando, e os Estados Unidos? Bem, os Estados Unidos, por enquanto, é só um mero espectador. Até não acontecerem as eleições de novembro, os Estados Unidos não ocupará diretamente esse palco de operações. Até depois.